Um judeu que se converte a Cristo, ele não precisa deixar de ser judeu. Ele até usa uma expressão aqui, foi alguém chamado estando circunciso. A circuncisão era a marca identificadora do judeu. Na verdade, eram 3 marcas do judeu. Era a circuncisão, a dieta, ele não comia aqueles animais proibidos lá no livro de Levítico, e o calendário, ele guardava aquelas festas religiosas e o sábado. Então, se você perguntasse a alguém no primeiro século o que é um judeu, ele ia dizer, alguém que não come carne de porco, não trabalha no sábado, e que quando o filho nasce, ele corta a ponta do órgão masculino. Então, era isso o que identificava um judeu. Mas de todas essas 3 marcas, a que era mais conhecida era a circuncisão, porque o judeu era circuncidado ao 8º dia, o menino judeu era circuncidado ao 8º dia. E Paulo diz, se você é circuncidado, é judeu, e você foi chamado por Deus para o Evangelho de Cristo, você se converteu através do ministério da palavra, Deus lhe chamou, não desfaça a sua circuncisão. Você não precisa deixar de ser judeu, você pode continuar a praticar aquelas marcas do judaísmo. Tanto é que Paulo nunca exigia que os judeus deixassem de circuncidar seus filhos. O próprio Paulo, no sábado, Paulo era judeu, nos sábados ele ia para a sinagoga. E se você estudar o livro de Atos, você vai ver que ele se esforçava por estar em Jerusalém na época das festas. Porque ser um bom cristão não significa ser um mau judeu. Uma vez que você guarde aquelas tradições judaicas, não para a salvação, mas como identificadores culturais da sua raça. Você é um judeu e faz parte, já deixou até de ser uma questão religiosa. Hoje, judeus que são ateus, eles permanecem nessas tradições, porque faz parte da cultura de ser judeu. Então, se você é judeu e foi chamado para Jesus Cristo, não desfaça a circuncisão. A gente pensa que aqui é espiritual, né? Mas não. Havia uma cirurgia, eu até anotei o nome aqui, chama-se epispasmo, em que alguns judeus revertiam a circuncisão, e era geralmente feita pelos judeus na diáspora, os judeus que moravam lá entre os gregos, que não queriam mais se identificar com o seu povo, não queriam mais ser conhecido como judeu. Você tem as marcas da sua nacionalidade, da sua etnia. Cristo chamou assim, não desfaça isso. A gente pode pensar em outras marcas, não é? Por exemplo, na cultura islâmica, o uso do véu pela mulher, Cristo chamou, não precisa deixar de usar isso, que é um sinal identificador da sua raça. Eu sei também que algumas tribos africanas têm aqueles cabelos bonitões, né? Todo encaracolado, Rastafari parece o nome, não é? Ou qualquer outra coisa assim. Deus lhe chamou, você não precisa desfazer as marcas da sua etnia. Não precisa. Você pode ser cristão e continuar ainda fazendo parte do seu povo e das tradições do seu povo. É claro, desde que não sejam tradições que estejam envolvidas com religião, com idolatria, com superstição, ocultismo ou feitiçaria, ou qualquer coisa dessa natureza. Mas o que for cultural, o cristianismo não impõe. O cristianismo não tem uma cultura. Não existe isso de uma cultura cristã. O cristianismo vai para todas as culturas, todas elas.